Imagine a montanha-russa mais insana e selvagem do mundo. E agora, imagine-se preso nessa montanha-russa, contra a sua vontade por quase 2 horas. Foi isso que aconteceu com a tripulação e os passageiros deste Embraer 190. E como isso pôde acontecer, e como a história realmente terminou, é o que vou mostrar neste vídeo. Então fique ligado. Obrigado a Mascaped por patrocinar este vídeo. A história do voo 1388 da Air Astana começou cerca de um mês antes do acidente, quando a companhia já havia voado com o Embraer 190-100 LR para uma base de manutenção em Portugal chamada Alverca do Ribatejo. Lá, eles haviam contratado uma empresa de manutenção portuguesa chamada ODEMA, que é a Indústria Aeronáutica de Portugal, para realizar inspeção de manutenção. E isso não é incomum. Quando as companhias aéreas não possuem suas próprias organizações de manutenção, elas contratam organizações externas. Então, isso acontece com bastante frequência. A aeronave passaria por manutenção pesada. Incluía uma verificação C2 normal, que é um tipo de inspeção recorrente que a aeronave precisa passar após um determinado número de ciclos ou horas. E também incluía alguns boletins de serviço. Agora, boletins de serviço são quando o fabricante da aeronave envia uma instrução para as companhias aéreas para atualizar suas aeronaves. E neste caso, eles precisavam atualizar parte do roteamento dos cabos que levavam ao ailerons, mas também precisavam trocar completamente os cabos dos ailerons, de cabos de aço inoxidável para cabos de aço carbono. Isso exigia que a manutenção removesse totalmente os cabos antigos para instalar os novos. O trabalho de manutenção deveria levar cerca de meio mês para ser concluído, mas os trabalhadores encontraram algumas complicações. Porque, quando começaram a tentar substituir os cabos do aileron, eles acharam as instruções bastante difíceis de entender. Eles acharam as instruções muito confusas. E havia uma falta de material gráfico para mostrar exatamente como os cabos deveriam ser conectados. O trabalho demorou mais que o previsto, e ao terminar, precisaram testá-lo. Isso é algo que, obviamente, você precisa fazer após qualquer tipo de manutenção pesada para garantir que nada foi feito de forma errada. Ao energizar a aeronave, receberam uma mensagem do sistema de alerta de colisão. Controles de voo. Despacho não autorizado. É preocupante receber essa mensagem após trabalhar nos controles de voo. Engenheiros e mecânicos investigaram o problema e fizeram vários testes nos sistemas. Ambos os módulos de controle de voo, que fazem parte do sistema computacional do Embraer, e também as conexões físicas reais. Mas mesmo tendo feito todos esses testes, parece que ninguém realmente verificou o que os ailerons estavam fazendo quando o manche era movimentado na cabine. Antes de continuarmos, é essencial que entendam como uma aeronave se move no eixo de rolagem. Existem 2 sistemas diferentes que controlam isso. Você tem os ailerons, que são os lemes localizados na parte mais externa da asa. Eles tendem a se mover para cima na parte da asa que está descendo e para baixo na outra. Isso faz a aeronave rolar. Mas há também os spoilers de voo. Os spoilers de voo funcionam assim. Ao ordenar que a aeronave abaixe uma asa, eles se levantam nessa asa. Eles realmente, como o nome sugere, reduzem a sustentação nessa asa, o que fará a aeronave rolar. Esses 2 sistemas atuam juntos para o mesmo objetivo. Um vai atuar um pouco mais em baixa velocidade e o outro vai atuar um pouco mais em regime de alta velocidade. Algo que vai se tornar muito importante nesta história é o fato de que o Embraer 190 é meio que uma aeronave híbrida. Nisso, alguns dos comandos de voo são fly-by-wire, o que significa que o piloto faz algo no cockpit e isso é então transformado em sinais eletrônicos, que vão para uma unidade de ativação, ou seja, os spoilers de voo são fly-by-wire. Mas também há cabos convencionais conectados a OS comandos de voo, no caso do aileron. Aqui, 2 sistemas trabalham juntos. Com o prolongamento da manutenção, aumentava a pressão sobre a equipe para finalizar o trabalho. Eles contataram a Embraer para resolver o problema de despacho do controle de voo. Eventualmente, ao trocar alguns módulos de controle de voo no computador de guiagem, conseguiram eliminar a mensagem. A mensagem não retornou
indicando que a aeronave já podia ser devolvida ao cliente para voar de volta à base de origem. Em 11 de outubro de 2018, os pilotos designados para o voo 1388 da Air Astana chegaram ao aeródromo. O voo estava previsto para sair de Portugal para Minsk, na Bielorrússia, inicialmente para uma parada de reabastecimento e depois seguir em direção a Almaty, no Cazaquistão. Agora, a tripulação que havia sido escalada para esse voo era uma tripulação normal. Digo isso porque, geralmente, após manutenção pesada, a maioria das companhias aéreas tem pilotos treinados para voos de aceitação. A Air Astana não fez assim, tinha apenas uma tripulação comum com 3 pilotos. O comandante tinha 40 anos e acumulava 6.009 horas de tempo total de voo. E junto com ele estava o copiloto, que tinha 32 anos e acumulava 2.692 horas de tempo total de voo. O terceiro piloto na cabine era, na verdade, um copiloto mais experiente. Ele tinha 26 anos e somava 3.514 horas de voo. E o papel desse terceiro piloto vai se tornar realmente importante à medida que isso avança. No voo, havia 3 passageiros, todos funcionários da Air Astana, atuando principalmente na manutenção. Quando pilotos e passageiros chegaram à aeronave, o tempo estava muito ruim, entende? A visibilidade variava entre 2.000 metros e 3.000 metros sob chuva forte, com nuvens baixas. E isso é muito importante, porque quando fazemos voos de aceitação, após uma manutenção pesada, especialmente se houve manutenção nos comandos de voo, você quer ter um tempo razoável, porque deseja ser capaz de, se algo der errado, manter condições visuais para facilitar o retorno visual ao aeroporto de origem. Mas esse definitivamente não era o caso nesse dia. A tripulação, então, começou a fazer a preparação pré-voo e, quase imediatamente, percebeu que havia um problema com a ventilação de uma base de aviônicos e com um sistema hidráulico que estava em nível muito baixo. Então, eles chamaram a equipe de engenharia de volta e disseram: "Não vamos aceitar a aeronave nessas condições." Saíram da aeronave. A equipe de manutenção solucionou os problemas e 2 horas depois a aeronave estava pronta para partir. Quando a tripulação voltou pela segunda vez, iniciou novamente os preparativos da aeronave. Desta vez, eles não receberam nenhum aviso, então deram partida na aeronave e começaram a taxiar para a decolagem. Pista 04. No taxiamento, a tripulação fez as verificações pré-voo, incluindo a checagem das superfícies do leme de direção. No Embraer 190, ao checar os comandos de voo, você move o manche e verifica se as superfícies do leme de direção se movem corretamente na tela. Algo foi ignorado aqui. Se os pilotos tivessem olhado a tela, teriam visto uma indicação muito estranha. E isso teria acontecido quando eles movimentaram o aileron para virar à esquerda. O que eles deveriam ter visto era o aileron subindo do lado esquerdo. Mas nesse caso, ele desceu e subiu pelo lado direito. Os spoilers de voo estavam funcionando corretamente. Às 13h30, o voo da Air Astana 1338 decolou da pista 04 em Alverca, e os primeiros 30 segundos parecem ter sido bastante normais. Após isso, quando o comandante tentou acionar o piloto automático, ele não funcionou. E ele começou a perceber, enquanto pilotava a aeronave manualmente, que tinha quase nenhum controle sobre a aeronave, e você pode imaginar o motivo. Por quê? Enquanto ele tentava virar a aeronave, por exemplo, para a esquerda, a aeronave queria virar para a direita, usando os ailerons, e para a esquerda, usando os spoilers de voo. Isso torna a aeronave completamente impossível de voar. Chapaçu, em menos de 1 minuto, fizeram o primeiro contato Mayday com a torre de Alverca, coincidindo com o primeiro grande problema do voo. E ainda viriam muitos outros pela frente. O que vai acontecer com essa tripulação e passageiros é das coisas mais assustadoras que já li em um gravador de voo. Enquanto tentam controlar a aeronave, chamam o controle de tráfego aéreo e fazem o Mayday. A aeronave passa de mais 20.000 pés por minuto para menos 16.000 pés por minuto, com cargas G de 4,5 Gs para menos meio G. Essas são forças imensas sendo aplicadas na estrutura da aeronave,
e ela está girando, ficando completamente invertida. Só posso imaginar o que sente o piloto ao tentar controlar uma perda de controle, como foram ensinados e aprenderam no simulador, desde o início dos voos. Agora, os comandos de voo fazem o oposto, e às vezes coisas inexplicáveis. E além disso, eles não recebem nenhuma indicação de falha. Eles só recebem alertas do sistema de proximidade do solo, avisos de ângulo e o restante gritando com eles. Mas não há nada no que eles podem ver nos seus instrumentos que explique para eles por que isso está acontecendo. Eles terão que descobrir sozinhos. Há gravações do controle de tráfego aéreo sendo salvas deste voo. E mais uma vez, vou deixar o excelente vídeo da Vaz Aviation sobre isso na descrição do vídeo. Mas é realmente de partir o coração ouvir, porque as primeiras chamadas que você pode escutar deles, a tripulação só solicita vetoração radar para o mar, a fim de realizar um pouso forçado na água e tentar aumentar suas chances de sobrevivência. Principalmente para evitar vítimas no solo. Sempre que o controle de tráfego aéreo faz uma vetoração, você pode ver na tela do radar como a aeronave está virando completamente para o lado errado, que ela não está fazendo de forma alguma o que eles queriam fazer. Essa situação em que a aeronave passou por esses ciclos de subidas e descidas extremas, rolamentos e cargas G, continuou por mais de 1 hora. Eu fico enjoado só de olhar o gráfico do que esses caras passaram, e simplesmente não consigo imaginar como teria sido a sensação na cabine enquanto isso acontecia. Quero enfatizar que o que mais me impressionou foi que esses caras nunca desistiram de resolver o problema. Certo, eles nunca desistiram. Continuaram tentando descobrir como controlar a aeronave. Pilotar é controlar a aeronave. Por quê? Entre esses extremos, eles conseguiram nivelar a aeronave, o que significava que eles podiam, meio que por tentativa e erro, descobrir o que fazer para manter a aeronave mais ou menos nivelada. E não só isso, eles também estavam trabalhando e se comunicando muito bem entre si. Porque lembre-se de como eu disse que o terceiro piloto, o cara que estava sentado no assento extra, seria muito importante para o desfecho. Durante todas essas manobras extremas, ele segue dando conselhos técnicos e demonstra grande conhecimento da aeronave ao comandante. Ele também serve de intermediário entre a cabine de comando e o passageiro atrás, para tentar fazê-lo entender por que a aeronave faz isso. E depois de um tempo, eles começam a perceber que o problema parece estar nos ailerons, e eles iniciam esse processo de solução de problemas bem cedo durante o voo, apenas cerca de 1 minuto após a primeira indicação dos problemas nos comandos de voo. Podemos ver pelo gravador de dados de voo que a tripulação muda do modo normal para o modo direto. E o que isso significa no Embraer é que, no modo normal, os comandos do piloto são processados por um módulo de controle de voos. Ele sente a configuração e velocidade da aeronave, modulando as saídas para as superfícies de controle de voo. Mas se você passar para o modo direto, então o comando dos controles de voo é transmitido diretamente para as superfícies de controle de voo. E o benefício aqui parece ter sido que, no modo direto, quando os pilotos aplicaram o comando de aileron, parece haver uma pequena zona morta, onde apenas os ailerons foram ativados, não os spoilers de voo. Mesmo que os ailerons agora se movessem na direção oposta, ainda era muito melhor que apenas eles se movessem do que ter a ativação oposta dos ailerons e dos spoilers de voo, porque, com isso, a aeronave não pode ser controlada. Então, no modo direto, a tripulação acabou percebendo que se eles fizerem movimentos bem pequenos no aileron, então sim, se você virar à direita, a aeronave inclina um pouco à esquerda, mas faz isso continuamente. Mas se você colocar um pouco demais, de repente você perde o controle da aeronave. Então eles conseguiram descobrir isso depois de cerca de 1 hora e 15 minutos. E quando perceberam isso, eles também foram interceptados por 2 caças F-16 da Força Aérea Portuguesa, e isso trouxe alguns problemas adicionais para a tripulação. Eu vou te contar tudo o que aconteceu com isso e como esse voo assustador terminou, após esta mensagem do meu novo patrocinador. Estou muito feliz em ter a Manscaped como patrocinadora deste vídeo. A Manscaped, fornecedora de cuidados pessoais masculinos, lançou o novo aparador, o Lawn Mower 4.0. O Lawn Mower
Agora é um aparelho de cuidados pessoais muito preciso. Por exemplo, eu uso para aparar a barba, mas como tem lâminas de cerâmica afiadas e tecnologia Skin Safe, também serve para outras áreas. O Lawn Mower é a prova d'água, permitindo o uso no banho ou enxague direto na água. E ele tem uma luz de LED muito legal que ilumina onde você está aparando. Acho isso muito útil. Se escolher o pacote Performance 4.0, você também vai receber o Weed Whacker, aparador de nariz e orelha, além de um tônico e desodorante para as partes íntimas. Se achou incrível ou quer comprar para seu parceiro, use o link na descrição abaixo. Use o código MENTUR e ganhe 20% de desconto. Suas partes íntimas agradecem. Após 1 hora e 15 minutos, a tripulação começou a colocar a aeronave sob certo controle. Eles notaram que, com flaps em 1, obtém cerca de 7 graus nos flaps de bordo de fuga e 15 graus nos slats. Isso oferece a eles um pouco mais de margem de manobra. Agora, é um pouco arriscado manter os flaps estendidos quando se sabe que a aeronave será submetida a esse tipo de carga G. Mas, obviamente, é muito mais preferível manter a aeronave sob controle e potencialmente danificá-la do que perder o controle completamente. Eles agora estão manobrando e tentando seguir as instruções do controle de tráfego aéreo, vetores de radar que estão direcionando para o sul, porque no sul de Portugal, nesse dia, o tempo estava significativamente melhor. Lembre-se, eles decolaram em condições meteorológicas realmente ruins, e isso definitivamente não ajudou quando estavam tentando resolver as coisas. Agora, à medida que eles entram em condições meteorológicas mais claras, tudo está ficando muito mais fácil. Mas, ao mesmo tempo, a Defesa Aérea Portuguesa enviou 2 caças F-16 para tentar interceptar a tripulação e ajudá-los na navegação. O problema é que, ao se aproximarem da aeronave, os 2 F-16 esquecem de desligar o sistema T de alerta de colisão. A tripulação agora também recebe alertas constantes do sistema T de alerta de colisão. Então, você pode ouvi-los na gravação do controle de tráfego aéreo pedindo para desligarem o sistema T de alerta de colisão. A partir daqui, o foco não é mais abandonar a aeronave, mas sim achar um terreno adequado para tentar pousar. Primeiro, pensam em seguir para Faro, no sul de Portugal, onde o clima está melhor. O controle de tráfego aéreo sugere que eles vão para a base de defesa aérea Beja, bem mais próxima. Então, a tripulação começa a descer, com a ajuda do caça, em direção a Beja. E eles decidem que vão tentar uma aproximação visual para a pista 19 direita, principal em Beja. Dito e feito, o comandante agora começa a apontar em direção à pista. Você pode ver pelos dados de voo como eles nunca realmente ficaram estabilizados. Eles estão constantemente se movendo da esquerda para a direita na linha central. À medida que se aproximam, fica claro que ele não conseguirá estabilizar. Então agora ele vai ter que arremeter com essa condição de controle de voo. Após essa primeira arremetida, o copiloto está tão fisicamente exausto pelo que acabaram de passar que ele simplesmente não consegue continuar. Então o comandante, que deve ser algum tipo de super-homem, troca o copiloto pelo outro copiloto que estava sentado no assento extra. Então agora ele assume. E eles iniciam uma segunda aproximação visual. A mesma coisa acontece. Eles ficam desestabilizados na parte final da aproximação e precisam arremeter pela segunda vez, indo para a terceira aproximação. A tripulação ainda não consegue alinhar a aeronave com o eixo da pista para a pista 19 direita. Desta vez, ao notar a aeronave desviando à esquerda, o comandante percebe a pista 19 esquerda, um pouco mais estreita. Mas ele acha que vai conseguir pousar a aeronave naquela pista, então ele aponta para ela, e nesse momento, 15h27, quase 2 horas após a decolagem inicial, a aeronave pousa em segurança na pista 19 esquerda em Beja. Assim que a aeronave para completamente, a mensagem de falha "Controles de voo, despacho não autorizado" aparece no visor sistema de alerta de colisão deles. Por meio de habilidades, determinação e ótima comunicação, essa tripulação conseguiu trazer a aeronave inteira para o solo em Beja, o que eu considero um feito fantástico. Há apenas um ferido. Um dos passageiros torceu levemente o tornozelo
e todos estão se sentindo enjoados e completamente exaustos após a experiência. Mas fora isso, estão todos bem. A aeronave, por outro lado, não está bem. Quando a equipe de manutenção a inspeciona, percebe que praticamente todas as superfícies de comando de voo e flaps, e até mesmo as asas, foram submetidas a forças muito além dos limites para os quais foram projetadas. Há sinais de enrugamento no revestimento do corpo principal também, e quando eles realmente examinam isso, basicamente, apenas o primeiro terço da aeronave está sem danos, e a aeronave é considerada perda total. Ela terá que ser sucateada. Então, por que isso aconteceu? Bem, a equipe de investigação de acidentes aéreos, que foi designada para o caso depois que perceberam que a aeronave estava gravemente danificada, começou a investigar como a manutenção havia sido realizada. Rapidamente, eles identificaram graves deficiências na atuação da Organização de Manutenção Portuguesa. Eles encontraram algumas deficiências em nível organizacional, onde não havia uma cultura justa suficiente, onde as pessoas realmente não se sentiam seguras para relatar problemas para a chefia. E também havia algumas deficiências gerais em como o trabalho vinha sendo feito e como as ordens de serviço eram designadas. Além disso, eles descobriram que a Embraer precisava reescrever alguns de seus manuais de manutenção para deixar mais claro como realmente conectar os cabos do aileron, para evitar que fossem cruzados, como ocorreu aqui. E também, a Air-Astana precisava desenvolver algum tipo de programa de aceitação, onde os pilotos responsáveis por aceitar as aeronaves após manutenção pesada recebessem treinamento especial e houvesse limites meteorológicos em vigor. Os pilotos foram parcialmente responsabilizados por não verificarem corretamente os controles de voo antes de decolar. Se o tivessem feito, teriam evitado isso. O relatório final também destacava o ótimo trabalho deles após a decolagem e a boa comunicação e trabalho em equipe, o que é um ótimo ponto para encerrar. Confira este vídeo sobre outro caso em que os comandos de voo não funcionaram como foram projetados, mas por um motivo completamente diferente. E lembre-se do acrônimo CLASS.